Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, que Deus continue abençoando, prosperando a cada dia você, sua casa, te dando saúde e te dando graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus agradecimentos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Carlos Roberto Silva, que Deus continue prosperando, abençoando, dando saúde ao Senhor e à irmã Sara, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado no nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Essa noite eu quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja que no livro do Apocalipse, capítulo 6, João ele está narrando uma visão a respeito de 4 cavaleiros, que estão assentados sobre 4 cavalos. O primeiro cavaleiro, no versículo 2, é o cavalo branco. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. O terceiro cavaleiro, no versículo 5, é o cavalo preto. E o 4º cavaleiro é, no versículo de número 8, o cavalo amarelo. Ou seja, os 4 cavalos que trazem 4 cavaleiros. E aqui, João está usando uma linguagem onde nós possamos entender o símbolo que João está tratando. Haja vista que nós temos visto o que o mundo está passando nesse momento, de dificuldade, de pânico, onde Deus ele está alertando não só a igreja, mas o mundo a respeito do arrebatamento da igreja. E assim, então, nós temos que entender esse tempo de profecia bíblica que nós estamos vivendo. E não aqueles que alarmam somente para ganhar ibope e ganhar assim um nome, mas verdadeiramente ver o que a Bíblia está dizendo e o que ela está alertando a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo, Paulo já havia profetizado há muito tempo atrás, como todos os apóstolos haviam falado, desde o dia que Jesus Cristo foi assunto aos céus. A sua promessa era de buscar a sua igreja, era de arrebatar a sua igreja. Por isso, meus irmãos, tudo o que acontece hoje e ainda está para acontecer é cumprimento da palavra de Deus. É por isso que você pode ver na sua Bíblia, na sua casa, no livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 19, onde a Bíblia diz assim, ó, escreve as coisas que tem visto, 2, e as que são, 3, e as que depois dessa hão de acontecer. Então aqui nós temos os 3 períodos do livro do Apocalipse, as que viste, as que são e as que depois desta
hão acontecer. Então, João está narrando, e essas coisas que depois desta hão de acontecer, é o livro do Apocalipse, que começa no capítulo de número 6, verdadeiramente. Observe, aqui no capítulo de número 6, está tendo uma abertura dos selos. E quem abre os selos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o texto. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que são os querubins ou seres viventes, depende da sua tradução, que dizia como voz de trovão, vem e vem. Então, eles estão chamando João para ter uma visão. Que visão João vai ter? Versículo de número 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Quem é esse cavaleiro montado no cavalo branco? Quem é essa pessoa que está vindo com um arco na mão, uma coroa, saiu vitorioso e para vencer? Esse cavaleiro sentado no cavalo branco, ele representa a pessoa do anticristo, onde ele se manifestará na terra. Quando é, pastor, que o anticristo vai se manifestar na terra? O anticristo, ele só vai se manifestar na terra depois que a igreja for arrebatada. Antes disso, não tem como esse cavaleiro montado num cavalo branco aparecer. Ele só pode aparecer depois que a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor e estar dentro da Nova Jerusalém. Agora, por quê? Porque a Bíblia diz, veja na sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo de número 9 do livro de Daniel, você pode ver a profecia a respeito disso tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Daniel, capítulo de número 9, no seu versículo de número 21, Daniel está orando. E quando Daniel está orando, ele recebe a visita de um varão. Ele recebe a visita de um anjo. E quem é esse anjo? Daniel, capítulo 9, versículo de número 21. E estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício. Veja, Daniel tem a visão e Gabriel vem trazer a interpretação. O que ele vai falar para Daniel? E me instruiu, versículo 22, e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas palavras saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. Toma bem o sentido na palavra e entende a visão. Qual é o sentido da palavra? E qual é a visão que o anjo está declarando para Daniel? Versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua cidade santa, Daniel. De novo, Daniel tem a revelação, só que ele não entende a interpretação, então o anjo vem para trazer e fazer ele entender a visão. E qual é a visão? Versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua cidade santa. Então Deus determinou 70 semanas, que são semanas sabáticas, que é o livro de Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 8. Então Deus pega uma semana de dias e Deus transforma em anos. Então, em vez de ser semanas em dias, nós contamos em anos, ou seja, 70 semanas de anos. Assim, então, seria o cumprimento dessa palavra profética, e a partir daqui a profecia seria estabelecida sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. E nós sabemos que Daniel, ele é de Israel e da tribo de Judá, e assim então Jerusalém. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel e sobre as tua cidade, Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a cidade santa, Jerusalém. Então, para quem são as 70 semanas do qual o anjo falou para Gabriel? O anjo falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a cidade santa, Jerusalém.
Qual é o objetivo das 70 semanas de Daniel, a Septuaginta? Qual é o objetivo? E o texto continua. Número 1, para extinguir a transgressão. 2, para dar fim aos pecados. 3, para expiar a iniquidade. 4, para trazer justiça eterna. 5, para selar a visão. 6, selar a profecia. E 7, ungir o santo dos santos. Então, as 70 semanas de que falou o anjo a Gabriel para Daniel, tem 7 propósitos específicos para Israel e para Jerusalém. De novo, quais são? Extinguir a transgressão. 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade. 4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão. 6, selar a profecia. E 7, ungir o santo dos santos. 7 propósitos que Deus estabeleceu sobre o teu povo e sobre a tua cidade. O teu povo, Jerusalém, Israel, e a tua cidade, Jerusalém. Aí o texto continua. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então nós temos 7 semanas para a restauração e edificação de Jerusalém pós-exílio babilônico, que foi um tempo de 49 anos. Depois disso, vinha então, até Jesus Cristo vir na cruz, vinha mais 62 semanas de anos. 62 vezes 7 dão 434 anos, meus irmãos. Então são 400 anos do período interbíblico, onde se cumpriu os livros que são considerados não inspirados, que tem na Bíblia católica, mas não são inspirados. Assim então, esses 400 anos correu e a história foi corrida, até vir então João Batista, e esse mesmo Gabriel que desceu para Daniel, desceu para João Batista, e esse mesmo Gabriel que desceu para João Batista, desceu para Maria, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26, para trazer a notícia, qual? Que depois de 400 anos, Deus iria romper o silêncio. Gabriel desce, fala com Zacarias, o silêncio é rompido e a profecia é liberada, que ele teria que abrir a mensagem e seu precursor, a voz do que clama no deserto, e assim então anunciar a aparição do Messias. E o Messias, Jesus Cristo, vai aparecer com quase 30 anos de idade, segundo a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23, e era quase da idade de 30 anos, quando Jesus começou o ministério. Mateus capítulo 4, versículo de número 12, diz que ele só inicia o ministério dele depois que ele sai do deserto e ouve que João Batista havia sido preso. Aí Jesus entende que é o tempo dele aparecer para a nação de Israel, por isso que ele começa pela terra de Zebulon e Naftali, e assim então inicia o ministério como Isaías profetizou no capítulo de número 9, no versículo 1 e 2, ó tu, terra de Zebulon e Naftali, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, onde ele começa a recrutar, a chamar os seus discípulos, e assim ele pode então analisar cada um e assim chamar os 12 para a obra que Deus tinha a realizar. Então Jesus, 400 anos de silêncio, mais 30 anos, mais 3 anos e meio do ministério de Cristo, mais 9 meses de gestação, dá os 434 anos, irmãos. Então o Messias ele é tirado e ele não é mais. Jesus morre na cruz. Jesus morrendo na cruz, e o texto vai dizer, e versículo de número 26, e depois das 62 semanas, 434 anos, será tirado o Messias, e não será mais morte de Jesus na cruz. E o povo do príncipe que há de vir, se referindo ao anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as suas ações. Versículo 27, está aqui. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja, que 7 semanas para restaurar e para edificar, mais 62 semanas até Jesus Cristo morrer na cruz. Nós temos 69 semanas, totalizando 483 anos, desde o capítulo 9, desde quando Daniel profetizou, desde quando Daniel entendeu a visão, desde quando o anjo passou a visão, até Jesus morrer na cruz, deu 483 anos da profecia. Só que quando nós vamos multiplicar 70 semanas, vezes 7, dá 490, e assim então, 490, menos 483, falta 7 anos. Esses 7 anos que falta se chama uma semana, e essa uma semana de anos, 7 anos, se chama grande tribulação. Então, para quem está determinada, ou para quem estão determinado, as 70 semanas de Daniel, que está paralisada na semana de número 69, para Israel e para Jerusalém. Pastor, a igreja então não passará pela grande tribulação? Não, a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para Israel e para as nações, é para Deus trazer então 7 propósitos para a nação de Israel, e assim então eles reconheçam o nosso Cristo como o Messias. Então, o propósito da grande tribulação, a última semana que falta do que falou o profeta Daniel, falta somente uma semana, 7 anos, que será o período da grande tribulação. Por isso, a igreja será arrebatada antes desse período, aleluia, glória seja dada ao Senhor. A igreja será arrebatada antes desse período e será introduzida na cidade dourada, dentro da Nova Jerusalém, com portas de pérola. A Nova Jerusalém, ela é linda, ela é tremenda, seus fundamentos são de pedras preciosas. Aquilo que nós fundamos a nossa casa e colocamos cimento para Deus é pedra preciosa. A casa de Deus não está fundada com cimento, a casa de Deus está fundada com pedras preciosas. O muro da casa de Deus é de jaspe, a nossa morada é de jaspe, a porta da minha casa, ela é de madeira, aleluia, mas da casa de Deus é de pérola. A cidade, ela é muito superior daquilo que nós possamos imaginar ou pensar. Assim então, a morada, aquilo que Cristo prometeu para nós, há um lugar para o povo de Deus, há um lugar preparado para nós. Por isso, você que está ouvindo essa palavra, você que está me ouvindo diante da internet, ou depois que essa mensagem é gravada, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Cristo, porque na casa que Ele foi preparar para nós, há muitas moradas, e aonde Ele estiver nós vamos estar também. Onde? Dentro da Nova Jerusalém. Para você ter uma noção, você que está me ouvindo, a Nova Jerusalém, ela tem 2.220 metros cúbicos. Vou repetir, tem 2.220 metros cúbicos, é 2 milhões, irmãos, 220 na sua largura, 2.220 no seu comprimento, e 2.220 na sua altura. Há espaço para todo mundo. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus Cristo. Há lugar para o seu marido, há lugar para a sua esposa, há lugar para o seu filho, há lugar para a sua filha, há lugar para a sogra, há lugar para o sogro, há lugar para a nora, há lugar para o genro, há lugar para o sobrinho, há lugar para a sobrinha, há lugar para o tio, há lugar para a tia, há lugar para o patrão, há lugar para o servo, há lugar para o empresário, há lugar para o rico, há lugar para o pobre, há lugar para o alto, para o baixo, para o culto, para o analfabeto. Há lugar para todo mundo, há espaço dentro da Nova Jerusalém. E como eu faço para ir lá, pastor? É só aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados, mudar o seu caminho, receber o perdão dos seus pecados, e assim então receber refrigério na sua alma pelo tempo
do Senhor. Ainda dá tempo. Depois que a igreja for arrebatada, então dá-se início ao período de grande tribulação, onde toda a terra vai gemer, toda a terra vai chorar, onde os moradores da terra clamarão por esse dia de refrigério e não encontrarão. Amós capítulo 8, versículo de número 11 e 12, diz que eles sairão de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra de Deus, mas não ouvirão. Por quê? Porque Daniel capítulo 7, versículo de número 24, diz que quando o anticristo se manifestar como tal, ele vai mudar as leis, o tempo e a estação. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3 e 4, que ele vai se engrandecer acima de todos os deuses, ele vai ser o maior ateu. Então sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar queimar toda a Bíblia, todo livro que tiver o nome de Jesus, todo livro que tiver o nome de Deus, ele vai aniquilar, ele vai destruir. Não haverá mais tempo para ouvir a palavra de Deus, de maneira que eles vão querer, mas vai chegar o tempo que não ouvirão mais, porque ninguém mais falará da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, através da internet, através desse meio de comunicação, para alertar você, é tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, porque breve a igreja será arrebatada. Irmãos, não tem como a NASA segurar a igreja, não tem como as leis da física segurar a igreja. Por quê? Porque esse corpo corruptível, ele vai ser transformado. Então esse corpo que é corruptível, ele vai ser transformado em incorruptibilidade. Hoje nós estamos ligados à lei da física. Então a lei da física diz que dois corpos não podem habitar no mesmo espaço por causa da matéria. Então a matéria, ela não consegue ultrapassar. Mas quando esse corpo ele for transformado, as leis da física já não estarão mais regimentando o meu corpo. Por quê? Por causa que esse corpo vai ser transformado num corpo, número 1, espiritual, 2, incorruptível, 3, glorioso, 4, poderoso. Os 4 estágios do corpo transformado. Número 1, corruptível. Número 2, aleluia, espiritual. 3, poderoso. 4, glorioso. De maneira que hoje eu não consigo passar esse púlpito que está aqui na minha frente. Hoje eu não consigo passar esse terno na minha frente aqui. Mas quando o meu corpo e o seu corpo for transformado, não tem espaço que nós não possamos ir. Não há espaço que nós possamos ir. Por quê? Por causa que dentro da Nova Jerusalém não vai ter esse problema de ninguém tomar o lugar do outro. Porque lá há espaço para todo mundo. Ninguém vai ter esse problema. Sai do meu lugar, eu vou ficar sentado aí. Por quê? Por causa que o corpo vai ser transformado, não vai precisar mais de cadeira. Então, meu irmão, se apegue firme com Cristo. Por que eu digo isto? Por causa de Romanos. Esse texto de Paulo em Romanos, ele é tremendo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja, Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Glória, 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 glória ao Senhor. Oh Espírito Santo. Ó, Romanos 13, 11. E digo isto, conhecendo o tempo, aleluia, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora observe, Paulo escreveu isso aproximadamente há 2000 anos atrás. E na mente de Paulo, o arrebatamento da igreja estava mais perto do que quando ele tinha aceitado a fé, quando ele estava no caminho de Damasco. Então estava mais próximo para ele. Agora se passaram 2000 anos, irmãos. Eu aceitei a Jesus no dia 10 de maio de 2006, na cidade de Criciúma. Só que hoje, no dia 1º de abril de 2020, a minha salvação está mais perto do que quando eu aceitei a fé lá em 2006. Porque eu estou mais perto do meu Senhor. Cada dia que passa eu não fico mais velho, eu fico mais próximo do meu Senhor. Porque breve eu sei que o Senhor me chamará. E eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. E para o nome estar escrito no livro da vida, o que eu tenho que fazer, pastor? Aceitar Jesus como Salvador. E assim então Ele confirmará o seu nome, escrevendo. E assim a nossa salvação é notória. Por isso que Paulo está dizendo, eu digo isso conhecendo esse tempo. Que tempo Paulo está usando? Há 2 palavras gregas para tempo.
Tempo cronológico, cronos, e kairos, que é determinado como tempo de Deus. Por que tempo de Deus para o kairos? Porque a palavra kairos significa agir no momento certo, estar trabalhando no momento certo, e só Deus age na hora certa. Só Deus age no momento certo. Só Deus faz as coisas na hora certa. Por isso que kairos é determinado para Deus, e assim se tornando o tempo de Deus. Então quando nós falamos, irmãos, espera o tempo de Deus, e nós queremos dizer kairos, Deus vai agir na hora certa, Deus vai trabalhar na hora certa, Deus vai fazer na hora certa. Por quê? Porque Deus sabe a hora que está preparada para a sua vida. Assim diz o Senhor para você que está me ouvindo, porque o tempo de Deus, ele é perfeito, e a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Espera no Senhor, porque o socorro ele virá e não tardará. Assim diz o Senhor para você. É por isso que Paulo está dizendo aqui: conheça o tempo. Que tempo? O tempo que está na hora do Senhor agir. E que tempo nós estamos vivendo esse? Nós estamos vivendo no tempo da igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, pastor, em Apocalipse capítulo 2 diz que apareceu falsos apóstolos, e os falsos apóstolos têm aparecido no nosso meio, querendo enganar a muitos com profecias deslavadas, mentirosos. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Éfeso, pastor, o tempo do qual o amor está se esfriando e deixando o primeiro amor, deixando a palavra. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? É o tempo que a igreja está sendo perseguida no Brasil, para assim bloquear a igreja, e a igreja então não ter os seus cultos, por manobras, por interesse, e assim então estão perseguindo a igreja, como a igreja de Yasmina. Daí vem a palavra mirra, por causa que assim como eles estavam sendo perseguidos pelos 10 dias, representando os 10 imperadores romanos, que massacraram a igreja, e o maior deles foi Nero. É por isso que Paulo, na sua epístola, ele pediu para orar pelos governantes, porque ele estava preso em Roma, e ele sabia que ele estava na prisão. Ele sabia o tempo certo que ele iria morrer. Ou seja, quando nós não oramos para os nossos governadores, assim então vem uma represália, assim então vem coisas ruins para a igreja, porque o mundo espiritual está agindo. Mas quando a igreja ora, a igreja avança. Quando a igreja ora, as obras do diabo é desfeita. Por isso Paulo diz: ore para os governadores, para os presidentes, porque eu estou aqui na prisão de Roma. Capítulo de número 28 de Atos, versículo de número 30, eu estou preso aqui, ore por eles, para que nós vivamos em paz. E sabe o que aconteceu? Todo mundo abandonou Paulo, ninguém quis saber de oração. Sabe o que aconteceu? Nero se levantou, saqueou e destruiu todas as cidades, 14 cidades romanas, onde então não vivia nem judeu e nem cristãos. Aí ele acusou os cristãos de colocar fogo em Roma, porque a ideia dele era construir uma nova Roma, um novo império, com uma nova ordem, com uma nova visão, com uma nova fala, o tipo do anticristo, e colocou a culpa nos cristãos. Foi aí que Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, e dali então ele sabe que estava sendo posto por libação, e dali ninguém assistiu na sua defesa, porque todos abandonaram ele. Somente ele tinha a carpa e os pergaminhos que tinha que ser trago. Por isso que quando a igreja ora, e assim então intercedemos por nossa nação, pelo nosso presidente, assim então nós entendemos que tempo nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo da igreja de Pérgamo, sim, onde o trono de Satanás está instituído. E assim então ele não quer largar o poder, onde os principados da corrupção está instituído na nação brasileira, e não quer soltar o poder. E o único que tem o poder de desfazer as obras do diabo, sabe quem é? É Jesus. E quem tem autoridade para fazer isso, meu irmão? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui: eu conheço esse tempo. É hora de nós despertarmos, é hora de nós levantarmos, é hora de nós jejuarmos, é hora de nós pregarmos mais a palavra de Deus. É hora de nós vermos as profecias bíblicas que estão se cumprindo. Enquanto você está dormindo, teme
missionário gemendo no campo. Enquanto você está dormindo, o Islã está crescendo, está aumentando e está multiplicando, e se tornará a maior religião daqui a uns anos, onde algumas nações, daqui a 10 anos, como a França, por exemplo, você que está me ouvindo, cristão, como a França daqui a 10 anos, por exemplo, não terá mais franceses de origem, serão franceses muçulmanos, onde eles abriram a porteira e colocaram os muçulmanos do lado de dentro. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso a igreja, que ela liga na terra, ela liga no céu, mas o Espírito do Anticristo está avançando e a igreja está dormindo. Nós não podemos ceder, nós temos que segurar a corda, nós temos que orar, temos que jejuar, nós temos que pregar a palavra, nós temos que contribuir com nossos dízimos, com a nossa oferta, e assim então a palavra de Deus, ela não está solta. Não tem ninguém aqui nesse templo, todos estão nas suas casas, mas a palavra de Deus, ela está chegando até você, porque foi para este tempo, como o Senhor falou para Esther no capítulo 4, no versículo 14, meu irmão. Esther queria se omitir, e toda a nação iria morrer, toda uma nação, por causa que um problema lá atrás, que Saul cometeu, quando Deus mandou ele matar todos os amalequitas em 1 Samuel capítulo 15, ele não matou Agag. Aí você vai ler no capítulo 3 de Esther, você vai ver que é Ramã, o Agagita, descendente de Agag, amalequita, estava lá no trono. E agora, o que era para Saul fazer em um dia, Ramã ia fazer no dia 13 de Adar, ia exterminar todos eles, por causa de um erro de Saul lá atrás, por causa que era um líder carnal, e só pensava nele, não pensava na nação, não pensava o que Deus queria, não pensava o projeto de Deus e o propósito para a nação. Lá na frente agora Deus levanta uma mulher, coloca dentro do palácio, e Mardoqueu fica sabendo da conspiração de Ramã, porque ele ficava na porta, no capítulo 2, no versículo final. E aí, como ele fica sabendo, ele dá a notícia, e quando ele dá a notícia, quem leva a fama? Ramã. E Mardoqueu não leva a fama pelo nome, e assim então, ele prepara o bote. Aí ele vem e fala para Esther: Esther, quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou? Se todavia você não quiser fazer nada, Esther, não quiser declarar, interceder diante do povo para o rei, sabe de uma coisa? Socorro e livramento da outra parte virá, mas o povo não vai perecer. Escute, Deus sempre levanta alguém em tempos de crise, e esse tempo que nós estamos vivendo, Deus quer levantar você, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar o seu cônjuge, Deus quer usar os seus filhos. Deus, ele quer levantar uma nação santa, porque a nação é santa, a igreja é santa. Deus quer levantar cheio de autoridade e poder, e que pregue mensagem no nome de Jesus, porque o poder está no nome. Se nós orarmos e declararmos e anunciarmos o evangelho no nome de Jesus Cristo, essa nação será transformada. Este ano ainda muitas almas se converterão, se nós declararmos o nome de Jesus Cristo, sem antropocentrismo, o homem no centro, sem ego, sem querer saber quem sabe mais, mas o evangelho ser pregado, a palavra que não está presa a ser anunciada. Nós vamos avançar, nós vamos guerrear, e assim então vamos multiplicar. Escute, Satanás, um demônio, ele não pode ter uma demoninha para nascer demoninhos. Vou dizer de novo para você entender. Satanás não pode ter demônios com demônias e nascer demoninho, porque não tem. Eles não têm como se procriar, eles não têm como multiplicar. Mas eu e você tem. Eu e você podemos multiplicar isso. E quando você ganha uma alma, você está multiplicando no reino. Você está trazendo alguém que estava nas trevas e transportando ele para a luz. Aí sabe o que acontece? Aquela alma ganha outra alma, e aquela alma ganha outra alma, e o evangelismo vai tomando conta. E o que acontece? O número vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de maneira que aqui, quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. E quando nós desligamos na terra, desligado no céu, sabe o que acontece? A igreja vai crescendo, não inchando como a igreja de Corinto, vai crescendo, vai multiplicando, ela vai se fortalecendo na palavra, ela vai se fortalecendo na doutrina, ela vai se fortalecendo na mesa, ela vai se fortalecendo no altar, na oração, e aí vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. E quando nós vemos então Deus dá
limitar o crescimento e as obras do diabo, ela é desfeita. Sabe por quê? Por causa que essa alma que você ganhou, discipulou, batizou, preparou ela pode ir para o campo missionário, e lá muitas almas você ganha. Vários bruxos, macumbeiros, feiticeiros, idólatras, pessoas que estão distantes do caminho do Senhor, pode ser ganha através de uma alma que se converter a Cristo, uma alma que ouve a palavra, e eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que Deus fará isso na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque para este tempo Deus te levantou. Assim então, quando a igreja ela for arrebatada, e assim ser introduzido aí na Nova Jerusalém, o anticristo vai aparecer, e aí dá início à última semana de Daniel. E quando a última semana começar a se cumprir, o anticristo ele vai aparecer no capítulo de número 6, aleluia. E quando ele aparecer, veja como ele está, Apocalipse 6:2. E olhei, e eis que um cavalo, e o que estava sobre ele tinha um arco. Por que ele tinha um arco? Veja, confunde ele com Cristo, só que Cristo não tem arco, Cristo tem espada. E o que significa o arco? O arco é instrumento de guerra para alcançar o inimigo de longe, simbolizando o poder bélico que o anticristo ele vai ter nos dias que ele se manifestar. Por quê? Quem vai apresentar o anticristo para o mundo? O anticristo ele tem que ser judeu, porque ele tem que fazer aliança com a nação de Israel. Então ele tem que falar que é judeu, para assim Israel crer. Quando ele fazer aliança, se cumpre Daniel 9:27. E assim então, quando ele cumprir essa aliança com a nação de Israel, o líder da igreja ecumênica, que é Apocalipse 17, ele vai apresentar esse líder para o mundo. Por isso que o espírito do anticristo já está atuando hoje. Por isso que tudo isso que nós estamos vivendo é o espírito do anticristo preparando tudo isso para a manifestação dele. Porque esse líder da igreja ecumênica, por isso que a igreja ecumênica é a reunião de todas as religiões mundiais. Inclusive, nos nossos dias, já estão tendo cultos ecumênicos, já estão reunindo pessoas para assim então várias religiões se juntarem em um só propósito. Qual é? Trazer um líder mundial, um pacificador, que será a pessoa do anticristo, que esse líder vai aparecer. Por isso que no capítulo 17 de Apocalipse, a mulher está montada na besta. Quem é a besta? A besta é o anticristo, e a mulher, a meretriz, a prostituta, representa a igreja ecumênica, que ela vai pensar que está no domínio, ela vai pensar que está por cima, ela vai pensar que está toda, mas quando chegar nos 3 anos e meio finais, o anticristo ele receberá um poder dos 10 blocos de nações. É por isso que a besta, ela sobe com 7 cabeças e 10 chifres, cada chifre representa um bloco de nação. Esses blocos de nações, eles têm alguns já formados hoje, são 14 blocos de nações formados hoje, mas nesses dias, ele se desmembrará, e fará então 10 blocos, e cada bloco desse vai ter um rei. Veja, Apocalipse capítulo de número 13, Apocalipse capítulo de número 13, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, está aqui, o anticristo. Então o anticristo é a besta que sobe da terra, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diadema. Diadema é coroa de rei. Quando então sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Ou seja, então esses 10 chifres são 10 blocos de nações, e cada bloco de nação ele terá um líder, um rei. E esses líderes entregarão o poder por 1 hora na mão do anticristo. Veja, Apocalipse 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 12. E os 10 chifres que viste, olha lá, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com uma besta. Para qual objetivo, irmãos? Para qual objetivo? Versículo 13, estes têm um mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, que é o anticristo. E quando isso vai acontecer? No período chamado de grande tribulação. Então quando o anticristo manifestar, por isso que ele vem com um arco. Pode ver que no texto está dizendo que ele vem com arco, mas não vem com flecha. Por que ele vem com arco, mas não vem com flecha? Ele está armado para uma guerra, mas ele não tem munição. Isso significa que ele vai trazer uma falsa paz. E essa falsa paz então, por isso que é falsa paz, será enganadora. Então ele terá falsa paz,
falsa segurança, uma falsa religião, uma falsa política, uma falsa economia, porque tudo nele vai ser falso. Então ele vai apresentar-se como salvador do mundo. Então ele vai trazer uma só visão, ele vai unificar as mentes, ele vai unificar o poder. Então ele trará um só governo. E é isso que o espírito do anticristo está fazendo hoje no mundo, preparando para a unificação. É por isso que você está vendo todo esse sistema que está sendo de uma maneira diabólica implantado no mundo e chegou até o Brasil. Por quê? Por causa da manifestação do espírito do anticristo, que quando ele aparecer, é dessa forma que ele vai agir, e ele vai se apresentar para o mundo como o salvador da pátria. Ele vai aparecer como o pacificador, aquele que vai resolver todos os problemas, de maneira que a Bíblia diz que não ficará enigma nenhum, ele será mais sábio do que Daniel. Veja no capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel, veja algumas características do anticristo. 28 do 1 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, e não Deus. Está aí, anticristo. Estima no teu coração como se for o coração de Deus. Então ele vai se assentar na cadeira de Deus. Então presta atenção, a igreja vai ser arrebatada e não vai estar mais aqui. Pare de ouvir profecias de quem não lê a Bíblia. Preste atenção, não seja enganado. Leia as Escrituras, porque é nela que nós temos a vida eterna e ela que testifica de Jesus Cristo. Estão crendo mais no rabino que vai estar falando que Jesus vai voltar agora dia 16 de abril, do que os pastores que estão pregando isso há mais de 2000 anos, que Jesus vai voltar. Ora, meu irmão, acorda. Acorda para a vida, vai ler a palavra de Deus, porque eles falaram que o Messias deles ia voltar no dia 14 de maio de 2018 e não voltou coisa nenhuma. Antes disso a igreja precisa ser arrebatada. Acorda, preste atenção, a revelação não está com Israel. Eu vou dizer de novo para você que está me ouvindo: a revelação da palavra não está com Israel. A revelação da palavra não está com Israel. A revelação da palavra está com a igreja. Israel, um judeu não pode expulsar demônio, mas um crente da Assembleia de Deus, ele pode expulsar um demônio. Israel não pode curar os enfermos, mas você pode curar os enfermos. Israel não pode, irmãos, se beber alguma coisa motivando causar dano algum, vai morrer. Agora a igreja não. Por quê? Porque a igreja tem o nome de Jesus, a igreja tem o poder maior do mundo que está nela, o Espírito Santo. Quem é que tem a revelação? O Espírito Santo. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Lógico que está. Aqui, ó, é 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6. 1 Coríntios 6, 2, ou 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Olha só, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Aí ele diz, mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Ao versículo 10, preste atenção na sua Bíblia, ao versículo 10. Mas, aleluia, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E onde está o Espírito Santo? Na igreja, meu querido. Onde está o Espírito Santo? Habitando em mim e você. Quem tem a revelação? É eu e você. A revelação da palavra. Se você não ficar com a palavra, você vai se perder pelo caminho. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, receba a revelação dessa palavra e receba a vida em nome de Jesus Cristo, para que você possa caminhar e andar junto com o Senhor e com a sua igreja, para a glória que está para vir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, voltando agora em Ezequiel capítulo 28, aleluia, estude a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra. Versículo 3, Ezequiel 28, 3. E eis que é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. 3.
pela tua sabedoria e pelo entendimento alcançaste poder e adquiriste prata e ouro, os teus tesouros. Ele terá a maior economia mundial. Então ele vai se sentar na cadeira de Deus, ele vai ter uma sabedoria exemplar, ele vai ser muito inteligente, ele vai ter poder, muito dinheiro, versículo de número 5, e pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste poder, riquezas, dinheiro, e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Então ele será alguém exemplar, sem falha nenhuma. E nesses 3 anos e meio primeiro, ele vai ser alguém que vai estabelecer todas as coisas. É aí então que no versículo de número 7, versículo 6, ele vai dizer: portanto, assim diz o Senhor Jeová, Ezequiel, pois assim estimas no teu coração como se for o coração de Deus, a soberba dele. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a tua formosura, a tua sabedoria, e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte do transpassado no meio dos mares. E aí então, quando ele for apresentado como líder mundial, Israel fazer um templo para ele lá em Jerusalém, e assim então ele se soberbecer, se engrandecer, porque muitas nações vão querer fazer aliança com ele, não todas, muitas. É aí então que ele vai receber um ataque e vai morrer. E depois, pastor, ele vai ser ressuscitado. Onde está o texto falando disso? Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 2. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, representando o reino da Grécia de Alexandre o Grande, e os seus pés como de urso, representando o Dário e Ciro, com os Medo-Persa, o urso. E a sua boca como de leão, Nabucodonosor, a cabeça de ouro. E o dragão, olha lá, e o dragão deu-lhe o seu poder. 2, o seu trono. E 3, grande poderio para o anticristo. Está aqui agora o texto que fala que ele vai receber a cura, ele vai ressuscitar. Versículo 3, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, após o anticristo. Veja que ele é um agente de Satanás e uma cópia mal feita do nosso Cristo. Por isso que é o anticristo, porque ele vai querer parecer igual ao Cristo. Veja, Jesus esteve na terra no seu ministério 3 anos e meio, o anticristo também 3 anos e meio. Na metade da semana ele morre e ressuscita. Olha que coisa. Da mesma forma o Senhor Jesus Cristo, justamente para enganar os escolhidos, para enganar os incautos, para enganar aqueles que pensam que ele é o Messias. É aí então, sobre o poder de Satanás, que ele ressuscita, porque nesse período Miguel, capítulo 12, versículo 7, Miguel expulsa Satanás do céu e ele é lançado na terra, e assim então ele dá poder para a besta. A partir daqui então, que o primeiro selo é aberto, abre-se o segundo selo e aparece o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro, o cavalo vermelho. A paz que o anticristo fez nos 3 anos e meio, nos 3 primeiros anos e meio, a segurança, aquilo que ele trouxe, virá então o cavaleiro no cavalo vermelho e tirará a paz da terra. Por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 vai dizer: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição como dores de parto. É aí então que quando o mundo, esse dia vai ser tão paz, a paz vai ser tão tremenda, que a Bíblia diz que em Israel eles vão estar aleluia, eles vão estar sem trinco na porta, não vai ter muro, não vai precisar de chave, porque não vai ter roubo, não vai ter nada, vai ser algo tranquilo. Então não vai ter ferrolho, não vai ter brecha nenhuma, de tão paz que vai estar. E quando eles começarem a dizer: a terra está sossegada, está em paz e segurança, é aí que vai vir repentina destruição, o anticristo é atacado, morre, ressuscita, e o poder de Satanás traz ele à tona, e agora ele ressuscita sobre o poder de Satanás, e aí começa então, de fato, a se revelar quem é, como o cavaleiro montado no cavalo vermelho, que representando então, para tirar a paz que ele veio trazer. E assim então representando a morte, de maneira que ele receberá uma grande espada agora e terá uma mortandade muito grande sobre toda a terra, e o objetivo é tirar a paz da terra. Por isso que todas as vezes que esse espírito do anticristo ele age para tirar a paz da nação, para tirar a paz da sua casa, para tirar a paz da sua vida, é o espírito maligno. Por isso Jesus ele disse: eu sou o príncipe da paz. Porque todas as vezes que Satanás ele vem para tirar a paz,
Nós invocamos o nome do Senhor, o príncipe da paz. Receba a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Por isso então, tirada a paz, já abre em seguida o terceiro selo. Qual o terceiro selo, pastor? O terceiro selo é o cavalo preto. E qual é o objetivo do cavalo preto? Veja no capítulo 6, e eu já encerro aqui, no capítulo 6, no versículo de número 5, e havendo aberto o terceiro selo, e ouvi o terceiro animal dizendo: vem, vem, e olhei o cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Balança representa a economia mundial. Aqui será o período que terá mais fome no mundo, porque o espírito do anticristo, ele não vem trazer vida. A base do governo do anticristo é a morte. A base do governo do anticristo, tirar a paz. A base do governo do anticristo é a mentira. A base do governo do anticristo é a fome, é massacrar os pobres. Veja no versículo de número 6: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Preste atenção, preste atenção. Nesse dia o anticristo controlará toda a economia mundial, porque quando ele se revelar como tal, na metade da semana, vai vir a segunda besta, que é a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, Apocalipse 13:11, é o falso profeta. Então o anticristo recebe o poder de Satanás e dá o poder para o falso profeta. Então o falso profeta fala no nome do anticristo, o anticristo fala no nome de Satanás. Então é a trindade diabólica, tá certo? Satanás contra Deus, o anticristo contra Cristo e o falso profeta contra o Espírito Santo, para assim então combater contra o governo de Deus. E como vem o falso profeta? Ele vem com aparência, com chifre de cordeiro, mas a sua fala é de dragão. É aí que nós identificamos o falso profeta, porque ele tem aparência que parece que é de Cristo. Ele tem terno, ele tem Bíblia, ele tem mala, tá certo? Tem relógio, tem tudo, parece que é pregador, mas não é. Quando ele fala, é o diabo, é o dragão. E aí nós identificamos o falso profeta, porque na sua fala, e qual é a fala? João nos ensinou na primeira epístola, dizendo que é o espírito do anticristo, o falso profeta agindo. Em 2 João, no capítulo de número primeiro, o único, no versículo de número 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olha o que ele está falando: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos inteiro galardão. Você que fica ouvindo falso profeta, enganador, mentiroso, você está prestes a perder o seu galardão. Abre o teu olho, meu irmão, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e você terá o seu galardão, a sua vida com Deus. Versículo 9, olha lá: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Agora veja, você que fica na casa dos outros aí, levando profecia falsa, olha aqui para você: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, aleluia, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais. É falso profeta. Não deve se aceitar na nossa mesa, não deve entrar na nossa casa. Pare de atrair maldição para a sua casa, porque o espírito do anticristo, ele está no mundo e não está de brincadeira. Tenha discernimentos de espíritos e saiba discernir se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem, se é os demônios, o espírito maligno que estão falando. Abre o teu olho, peça discernimento, que é um dom do Espírito Santo, e receba a palavra em nome de Jesus. Por isso que ele vai se levantar. E como ele vai fazer? Ele vai controlar a economia mundial. Como? Com a marca da besta. E como a marca da besta? Será na sua testa e na mão direita. Na testa e na mão direita. Então será sinal visível. E assim então só vão poder comprar e vender se tiver a marca da besta. Se não, não. E para quando vale essa marca da besta? Vale somente para esses dias. Hoje não é válido para nada. Hoje só é indícios, sinais do que está para acontecer, o que está para vir, mas não é nem o piscar de olhos do que está para acontecer. E ele vai usar tecnologia. Qual tecnologia ele vai usar? Tecnologia essa que, por incrível que pareça, a China já tem essa tecnologia. Qual a tecnologia que a China tem?
ela tem uma tecnologia que os policiais na rua, ele tem um visor, irmão. E esse visor, ele leva um iPad na cintura, que quando ele rastreia facialmente, inclusive nesses dias o Facebook colocou a face, e você posta uma foto, por exemplo, já marca você lá, já reconhece você facialmente. Por quê? É aí então que o anticristo vai conseguir controlar todo mundo, mundialmente, e aí ele vai querer se fazer onipresente como Deus. Então ele vai usar tecnologia. Por isso que um tempo atrás saiu um filme chamado Velozes e Furiosos, se não me falha a memória, o 7, que eles tinham o olho de Deus, e através desse olho de Deus ele conseguia ver o mundo todo, e eles estavam atrás dessa tecnologia, já apontando para aquilo que o anticristo vai fazer, o sistema do espírito do anticristo governando. Irmão, preste atenção, a China já tem essa tecnologia. Então os policiais, isso está no G1, no site da Globo, você pode pesquisar, ele já tem essa tecnologia. Quando ele vê a face ali, ele já sabe todo o histórico da pessoa, se está no país ilegalmente, se tem mais de 2 filhos, se essa pessoa ela está de acordo com as leis do país ou não, para controlar todas as coisas, controlar tudo e não sair nada. Por isso que quando o falso profeta lançar essa marca e conseguir controlar todo mundo, preste atenção, a economia será controlada todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que a inflação ela sobe em um país, é o espírito do anticristo que está por detrás dela. De novo, todas as vezes que a inflação sobe em um país, é o espírito do anticristo que está por detrás dela. Por quê? Qual o objetivo do anticristo? É favorecer os ricos e massacrar os pobres. De novo, cavalo preto. O espírito do anticristo, ele está no nosso mundo, a pessoa não, mas quando no seu governo, literalmente, como hoje nós vemos, a nação brasileira sendo massacrada por esse cavaleiro, preste atenção, pelo espírito que está por detrás disso, para massacrar os pobres, para destruir os pobres, para tirar o dinheiro da população, para quebrar com o brasileiro. É o espírito do anticristo que vai atuar no mesmo cavaleiro que está sentado no cavalo vermelho na sua ação. Por isso que a igreja ela precisa orar para Deus desfazer as obras do diabo, porque esse espírito está atuando, meu irmão. Acorde. E como é que esse espírito está atuando? Veja, uma medida de farinha é equivalente, meus irmãos, a aproximadamente de 1 quilo a 3 quilos de farinha. Com um dinheiro daquele tempo, a pessoa conseguia comprar de 8 a 16 quilos de farinha. Nesse dia que o anticristo vai atuar, uma pessoa só vai trabalhar o dia todo para comprar farinha só para ele. E o que é a farinha na Bíblia? Farinha é o alimento básico de um trabalhador. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. E é isso que o espírito do anticristo quer fazer, tirar o alimento básico do trabalhador. E o texto diz aqui, eu não estou inventando, está escrito, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho. Preste atenção, quem é que tem azeite e quem é que tem vinho? Os ricos. Que pobre consegue comprar um azeite e que pobre consegue comprar um vinho? O pobre consegue só comprar farinha. Então não danifiqueis o azeite e o vinho. Ele está falando o quê? Massacra os pobres e favorece os ricos. Esse é o espírito do anticristo que quer atuar na nossa nação. Mas eu tenho uma palavra profética para essa igreja e para o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito do anticristo, ele não rege a igreja. Quem rege a igreja é o Espírito Santo. O espírito do anticristo não rege os crentes. Quem rege é o Espírito Santo. Você não está debaixo do espírito do anticristo, você está debaixo da promessa, da marca, do selo do Espírito Santo. Deus tem provisão para a sua casa, Deus tem provisão para o seu trabalho, Deus tem provisão para o seu lar, não vai faltar. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai comer do azeite, você vai tomar do vinho, você vai tomar também das coisas mais importantes, oh glória, porque o Espírito Santo vai te sustentar. Vai ter farinha, vai ter comida, vai ter alimento básico, mas vai ter fartura e abundância sobre a sua casa, porque esse Espírito não vai destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo nós repreendemos agora, Pai, toda obra do diabo, tudo aquilo que Satanás está arquitetando, nós desfazemos agora em nome de Jesus. O que a igreja liga na terra, liga no céu. Você concorda comigo? Diga amém em nome de Jesus. E o último cavaleiro aqui, o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo. Amarelo aqui é uma palavra grega chamada chloros.
cloros de cloro mesmo, desse cloro que você coloca na roupa, irmã, e quando você coloca ele desbota, não é isso? Por isso que é um cinza esverdeado, no sentido da pessoa estar morta, ou ela está morrendo. Sabe quando aquela pessoa morre e ela já sai o sangue dela, e aí ela fica aquela cor cinza esverdeado, meio amarelada, aquele negócio? Então é isso que ele está falando aqui. Por quê? Por causa que o único cavaleiro que ele dá nome aqui é esse, que se chama morte. Então são os dois agentes que trabalham para Satanás, morte e o inferno. O inferno aqui, a tradução correta seria Hades. Então, por quê? Porque o Hades é o lugar do mundo dos mortos, onde está a alma dos mortos. Então é o lugar onde está aprisionado. Então a morte mata o corpo e o Hades aprisiona a alma e vai para o lugar de tormento dos ímpios nesse dia. Então ele vai atuar em 4 áreas. Quais são? Matar a 4ª parte da terra, fora que já morreram na abertura do 2º selo, com espada, fome, peste e com as feras da terra. Então, tanto a espada, que fala da guerra, conflito, quanto da fome, a falta de alimento, como da peste, como é essa que nós estamos vivendo esses dias, uma por exemplo, que ainda não é esse tempo, e com as feras da terra. As feras da terra aqui, a palavra feras aqui da terra, é para determinar pessoas malignas, pessoas más, pessoas que têm intencionalmente fazer a maldade. Agora presta atenção, na metade da semana, quando o anticristo se revelar quem é, Satanás é expulso do céu, no mesmo período, e aí dá o poder de Cristo e ressuscita. Agora presta atenção você, imagine agora você que está me ouvindo na sua casa. Satanás, ele está nas regiões celestiais hoje, como Paulo falou em Efésios 6:12, e de lá ele já faz essa bagunça toda. Agora imagine ele aqui na terra com seus demônios, milhares e milhares de gadarenos, milhares e milhares de pessoas endemoniadas, parecendo zumbis, mortas vivas, por isso do termo cloros, desbotado, verde cinzento, parecendo o filme do The Walking Dead, pessoas como zumbis mesmo. Imagine, cheia de demônios, comendo carne viva humana, porque não vai ter comida, degladiando-se um ao outro, matando por prazer, pessoas endemoniadas. E hoje nós temos a liberdade no Espírito de evangelizarmos, de pregarmos a palavra de Deus. Que Deus guarde a sua casa e a sua família, que você não seja influenciado pelas obras do diabo, que você não seja influenciado pelo espírito do anticristo, porque esses cavaleiros chegarão, mas eu quero estar com você junto na glória, dentro da Nova Jerusalém. Essa é a esperança, essa é o renovo. Não perca a esperança, não perca a fé. Você que está afastado do evangelho, ou você que está cambaleando, pastor, eu não sei se eu vou. Arrependa-se agora, se converta agora, muda a sua direção, se converta do seu caminho, pare de pecar, largue aquilo que você está fazendo, porque esses são os sinais que Jesus Cristo logo vai arrebatar a igreja, e você não pode ficar de fora. Procure um pastor mais próximo da sua casa. Nós estamos aqui de plantão para atender você, tem pastores que podem atender você. Vá rápido, depressa, porque este tempo, eu digo isso conhecendo este tempo, que a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Arrependa-se hoje, esteja hoje se convertendo, mude o seu pensamento hoje, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Jesus te chama hoje, é a oportunidade que você tem, e Cristo quer mudar a sua história, Cristo quer mudar a sua vida, e ela nunca mais será a mesma, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu ministro sobre a vida desse irmão, dessa irmã que ouviu essa palavra. Senhor Deus, o Apocalipse está aí. Senhor Deus, só não vai participar dele quem estiver no corpo, na igreja, em comunhão com Cristo. Que o Teu Espírito, Senhor, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar
confortando e consolando os crentes, para eles não se preocuparem, porque se nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor, se nós vivemos, nós vamos estar com o Senhor. Ó Senhor Deus, nós não estamos preocupados com esse tempo presente, no sentido de perca, para que assim então, Senhor, nós vamos desfalecer a nossa fé. Não, nós estamos alegres no Senhor, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, todos os dias nos confortando e dizendo que a nossa esperança está próxima. Ó Deus, nos dando a alegria da salvação todos os dias, renovando a nossa fé. Senhor, esse crente que está na casa dele, renova ele agora. Ó Deus, dê os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo agora. Ó Deus, que eles possam enviar mensagem de fé e esperança agora nas redes sociais. As mensagens possam chegar nos 4 cantos dessa terra, nos 4 cantos desse Brasil. Ó Senhor, e anunciar o Senhor Jesus Cristo, anunciar a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Senhor, no nome de Jesus Cristo, guarda o teu povo, dá saúde ao teu povo, Senhor, renova os nossos dias, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, crendo na vitória, amém.